Estamos agora no segundo dia da nossa semana, dessa nossa série. O que vocês acharam sobre ontem? Vocês escreveram, vocês praticaram? Me conta aqui. Então, a nossa série que é Será que Deus está me vendo? Então, hoje a gente vai falar sobre quando eu achei que não conseguiria. Então, semana passada, olha eu. Ontem a gente falou sobre é, quando tudo parecia parado e agora quando a gente acha que não conseguiria. Aqui, gente, a gente tem uma crise muito forte, que é a crise da identidade e o peso da comparação. Será que eu sou capaz? Será que eu mereço essa vida? Será que eu mereço viver isso? Será que Deus está olhando para mim? Será que é comigo? Será que, outras pessoas conseguiram? Por que eu não consigo? Será? E, e um ponto que eu quero trazer para vocês, que enquanto eu estava vivendo, se você vai acompanhando todos os dias, mesmo que hoje seja talvez você estava começando hoje a entender mais sobre a série, mas volte lá e entenda que é interessante você saber todo o nosso cronograma. Mas quando eu consegui sair da CLT, as coisas conseguiram se ajeitar, enquanto isso, quando eu estava querendo sair da CLT, eu queria liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então o digital, para mim, ele me fornecia tudo isso. Porém, também não se engane que você tem que entender a forma de trabalho, senão você fica presa. Mas, quando eu estava querendo fazer tudo isso, eu andava de carro e ia olhando assim e falava assim, nossa, será que as pessoas estão felizes entrando nos trabalhos, fazendo o que elas estão fazendo? Será que... E aí vinha, mas por que eu? Mas eu mereço viver isso? Eu mereço viver da forma que eu tô querendo? E veio assim uma crise de impostor, sabe? Uma coisa do será que é comigo? E quando as coisas não aconteciam, eu me questionava muito se eu era capaz. Mas uma coisa que eu quero que você saia daqui entendendo é que depois que você entendeu o que Deus quer de você, Ele tá te preparando, porque Ele é seu pai. Você não, se você tiver filho, né? Você não vai dar para uma criança de 8 anos a chave de um carro se ela não sabe dirigir. Você vai esperar ela se preparar para você dar, porque você sabe que é arriscado. Você sabe que ela pode sofrer um acidente, você sabe tudo que ela pode acontecer com ela. E como que Deus vai te dar algo que você ainda não está preparado para lidar? Como que Ele vai te dar algo que ainda você não começou essa transformação? Que quando Ele te der, talvez isso vai te trazer... Vamos supor, o Whindersson Nunes, não sei se vocês conhecem, mas às vezes a fama, ela aparece, a gente não está preparado, e você se perde, você fica vazio, o dinheiro, a multidão, você se sufoca. Por isso que a gente vê tanto famosos, né, com depressão, ansiedade, com muita coisa. Então, Deus, como o pai que te ama mais do que tudo, que entregou um filho por você, né, pelos seus pecados, Ele quer que você tenha a melhor experiência. Então, muitas vezes também não acontece na nossa vida porque a gente não está se preparando. A gente só fica aqui, ou até desiste. Eu quase desisti várias vezes. Eu falei, isso não é pra mim. Não, não, tô viajando. Eu penso diferente do que todo mundo, que eu tenho uma pegada diferente mesmo. Quando eu conversava com as pessoas, era diferente. Eu falei, não, vou me moldar à realidade, vou me moldar à minha ambiência. Ambiência é muito importante quando você está querendo romper uma barreira. Então preste atenção com quem você anda, quais são os seus, qual é a sua roda, o que você está fazendo, se eles estão te elevando ou se eles estão te diminuindo, né, te travando. Então, esse processo ele é muito importante porque é aqui que você tem que ainda meditar mais ainda em Deus. Então, essa ansiedade, né, vinha com umas perguntas duras, eu quero que você entenda se isso acontece com você. Por que você ainda não chegou lá? Então, por que ainda não cheguei lá? O que está acontecendo? Será que esse sonho é grande demais para você? Será que esse sonho é grande demais para mim? É, E ao mesmo tempo, né, um medo, né? E ali você precisa ter uma perseverança silenciosa, que Deus estava forjando a força. Então, enquanto você está se questionando sobre tudo isso que é normal, porque a gente é um ser humano e a gente não consegue ver nada à nossa frente, mas Deus já viu tudo, o passado, o presente, o futuro, é, a gente se perde nisso, né? E se a gente deixa nossa mente, lembra de ontem que eu falei pra vocês, se a gente deixa nossa mente, nosso pensamento nos dominar, ele sempre vai falar, eu sempre escutei pensamentos na minha cabeça que não é pra você não é capaz, para com isso, você tá sonhando muito, para de ser idiota, sabe assim? Então eram coisas muito duras e ao mesmo tempo eu era muito carrasca comigo mesma.
Então eu não relaxava. Então isso é muito importante também. Vocês fazerem esse levantamento mesmo, esse dossiê sobre a sua vida. Uma coisa que eu faço muito é escrever. Então eu escrevia muito o que eu estava sentindo. Mas eu vejo hoje como eu deixava também meus pensamentos me dominar muito. Por isso que eu tenho ansiedade, eu tenho psoríase, que é uma doença autoimune que vem da emoção, que vem dessa ansiedade. Se acontece alguma coisa, já me traz. Várias outras coisas que a gente precisa entregar para Deus para que a gente possa silenciar. E falando um pouquinho mais aqui desse âmbito um pouco até espiritual, o coisa ruim não quer que a gente viva isso, né? Ele quer nos trazer muitas dúvidas. Ele quer que a gente fale, que a gente pense até assim, será que esse Deus aí que você está acreditando realmente é o melhor Deus para você? Então ele faz até a gente se questionar se realmente a, o Deus que a gente está seguindo, ele é o nosso Deus, se ele é capaz de fazer isso tudo pra gente. E obviamente que ele é Deus do impossível. Mas a gente precisa nos restaurar com fé, com presença, silenciar, tá? Então, eu quero trazer um versículo para você hoje que é: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Salmos 34:15, tá? Então, a prática, ó, teve prática ontem, vamos para uma prática agora. Já assim, já pega caneta e papel ou bloquinho, o que você tiver com o celular, alguma coisa, escreva. Uma mentira que você acreditou sobre você. 2, uma verdade que Deus já mostrou, mesmo em silêncio. Então, o que que Deus... A gente tem, gente, eu falo pra vocês que a gente tem algo que é como se fosse dentro do nosso coração que vibra, que sussurra. Ele sussurra algo que é isso, Natália, para com isso. Mas o outro lado também, que ele sabe muito bem a sua fraqueza, ele sabe muito bem o seu medo, a tua insegurança. Então a gente trabalha com esses dois universos, que obviamente Deus é maior, e a gente tem que nos cercar para que isso não entre dentro do nosso coração. A gente se preencha de que você é capaz. Você vai conseguir tudo o que você deseja. Entregue para Deus os teus sonhos, os teus projetos. Faça a tua parte. Se molde, estude, tenha conhecimento, entenda ambiente. A gente tem uma lista. Eu vou depois fazer sobre isso também. Que é uma lista de coisas que você precisa fazer. Mas a nossa vida vai passar do mesmo jeito. Ou a gente encara isso e faz isso acontecer. E aí a gente começa a entrar em harmonia, entendendo que Deus está nos forjando. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente acha que as coisas acontecem de um dia para outro. As coisas acontecem depois, quando a gente tinha 80 anos, depois de 40 anos. Então, vamos entender também que a gente está em um processo, mas que você consiga também ser feliz no hoje. Veja tudo o que você possa agradecer no hoje, porque a sua vida é o agora. Então, se preencha da gratidão. Se preencha das coisas boas que Deus já está fazendo na sua vida. Então, quanto mais você tiver a percepção que hoje já tem acontecendo várias bênçãos na sua vida e que você não estava vendo, mas que hoje você consegue perceber. Então, tenha uma lente, sempre a lente do amor, a lente da gratidão, a lente de que tá tudo bem porque Deus está comigo. E eu sei que no tempo certo, eu sei que independente do tempo que acontecer, que eu sei que dói, mas independente do tempo que acontecer, eu sei que quando vier vai ser extraordinário. Quando vier vai ser assim, fora de série. Então, é isso, gente. Então, assim, quando eu achei que eu não ia conseguir, né, essa crise da identidade, o peso da comparação, da gente olhar para os mundos, olhar para a internet, o digital, que nos traz uma realidade como se fosse muito fácil, todo mundo acessa, todo mundo tá rico, todo mundo tá conseguindo tudo, e a gente tá aqui parado, a gente não faz, a gente não tá conseguindo nem, né, tá pagando os boletos, tentando fazer, tentando nos encontrar. Silencia, para, foca no teu, entendeu? É isso. Gostou? Comenta aqui, né? Você sabe, você sempre peça um comentáriozinho. Começa a seguir, né? Que é se inscrever no canal e curta também para Gordinho saber e entregar para mais pessoas que estão precisando disso, tá? Até amanhã, fiquem com Deus.